Feliz sábado. É um prazer para mim estar aqui mais uma vez, só que agora no púlpito, né? Obrigado pelo convite ao pastor Manolo. Já tentamos outras vezes vir, mas não deu. Mas hoje deu. Hoje deu porque Deus tem um plano e vamos partilhar a palavra de Deus. Antes disso, como o pastor Manolo falou, eu sou argentino, mas de coração brasileiro. Tá bom? Bom, no futebol é outra história, né? Mas só se jogar contra a Argentina, eu vou torcer pelo meu país, né? Mas se for o Brasil contra o país e não for o Peru, porque minha esposa, né, é de Peru, né? Eu não posso, aí complica, né? Mas se for o Brasil contra outro país que não seja Peru e Argentina, eu torço pelo Brasil. O Brasil, eu gosto muito. Eu morei no Brasil, conheço Belo Horizonte, no Rio, Manaus, lá no Amazonas, São Paulo. Eu já andei no Espírito Santo também. Vocês têm um país muito bonito. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, né? Mas o Brasil é um país abençoado. Além das dificuldades, né? Outras coisas dos seres humanos, né? Mas a cultura brasileira é muito, muito legal. E hoje vamos falar, tem lá o PowerPoint, beleza? Copos vazios. Sabe, quando a gente olha para o mundo, o que está acontecendo, né? Especialmente esses dias agora, né? Tem uma guerra, infelizmente toda guerra é uma coisa que não tem justificativa, né? Você não pode justificar uma guerra, né? Sempre tem política, corrupção aí. Infelizmente as pessoas inocentes são aquelas que morrem, né? A gente vê aquela coisa toda, como é que o mundo está acabando, são sinais dos tempos do fim. Quando a gente repara o que está acontecendo, nós falamos, olha, Jesus está voltando, né? Mas sabe por que ele não voltou ainda? É porque o mundo está preparado, mas a igreja não está preparada. Deus tem tanto amor por nós, que Ele espera, Ele dá chance, Ele estica o tempo, né? Ele espera demais, é porque a igreja ainda não está preparada. Quando nós vemos o que acontece no mundo, tristemente, talvez até você ora, né? Pelas famílias, as pessoas que estão sofrendo, mas será que a gente ora pelo derramamento do Espírito Santo? Será que eu estou olhando para a minha vida e eu estou comparando, mas espera aí, porque o último sinal dos tempos do fim não é guerra, não é o Covid, as doenças, não é isso. O último sinal dos tempos do fim é a pregação do Evangelho. Então virá o fim. É isso que Jesus fala. Mas e o que a igreja está fazendo? Esse que é o problema. O que nós estamos fazendo? Sabe, tem pessoas que falam, olha, Jesus vai voltar, tudo bem, mas olha, tudo isso tem que acontecer, o que está acontecendo lá fora tem que acontecer do mesmo jeito. E é verdade, né? Faz parte dos sinais dos tempos do fim, das profecias. Mas é egoísta da nossa parte olhar para o mundo lá fora, enquanto nós aquecemos aí o banco, né? Enquanto nós estamos quentinhos, tranquilos, a gente tem comida, mesmo que a economia aqui dos Estados Unidos está um pouquinho ruim, está ficando ruim aos poucos, mas a gente tem uma comida, tem um prato, tem uma cama, estamos confortáveis, né? E a gente vê tantas pessoas morrendo, e para que isso algum dia cesse, algum dia pare, Jesus tem que voltar. E para Jesus voltar, a igreja tem que agir, tem que fazer alguma coisa. E quando a gente vê a vida de Jesus, que vamos ler aqui algumas aliás, os versículos eu já coloquei para vocês lá em cima. Em Mateus capítulo 1, verso 18, fala: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo
Espírito Santo. Tudo o que Jesus fez aqui na terra foi guiado pelo Espírito Santo. Ele nasceu do Espírito Santo. Ele começou seu ministério através do Espírito Santo. Ele foi para o céu e enviou o Espírito Santo. E toda a sua vida foi cheia do Espírito Santo. E quando nós olhamos para Jesus, falamos, olha, é Jesus, né? Ele conseguiu. É porque era Jesus. Mas Jesus fez o que é certo. Ele fez o que você e eu temos que fazer, é buscar o Espírito Santo. Olha, tem outro livros aqui em Isaías, já foi profetizado, isso aqui antes de que Jesus viesse para o mundo, fala que um ramo surgirá do tronco de Jessé e 2 vezes raízes brotarão um renovo. O Espírito do Senhor, falando de Jesus, repousará sobre ele. E o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isaías 42:1, eis o meu servo, Jesus, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele meu Espírito e ele trará justiça às nações. Se você repara, se você percebe, todas as vezes que a Bíblia fala de Jesus, sempre fala que o Espírito Santo era a pessoa agindo através dele. Por isso que o processo de uma vida cristã é a pessoa é cheia do Espírito Santo, visão do Espírito Santo, então você cumpre depois a missão. Porque às vezes nós fazemos obra missionária, mas quantas vezes a gente pergunta para Deus qual é a sua vontade? Nós talvez temos reuniões de obra missionária aí com o departamento de obra missionária, e a gente planeja, faz coisas, ideias e tal, vai e vem. Às vezes dá certo, às vezes não dá muito certo. Mas quantas vezes a gente pergunta para Jesus ou para o Espírito Santo, qual é a sua vontade? Qual é o plano que você tem para nós? E infelizmente, às vezes erramos, porque o primeiro passo é estar cheio do Espírito Santo, para logo depois ter a visão do Espírito Santo, o que Ele quer que você e eu façamos lá na missão, e depois cumprir a missão. Mas normalmente a pessoa sem o Espírito Santo vai direto para a missão. E aí às vezes dá complicações, né? Tem vezes que às vezes a gente fica até chateado. Não, eu não quero fazer obra missionária porque, olha, não dá certo, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus e tal. Mas como é que o Espírito Santo vai te usar se você não está cheio dele? Olha, o cumprimento da missão não é um trabalho que a gente faz. Não é uma agenda que a gente cumpre. É uma vida que a gente vive. É uma experiência com Deus. No momento em que você vive com o Espírito Santo, você não é a mesma pessoa. Você muda completamente. A missão é a sua vida, sua experiência e seu testemunho. Sabe? Nós às vezes pregamos a palavra, mas a palavra somos nós. Ou vamos, em outras palavras, a palavra de Deus tem que reencarnar em nós para sermos um testemunho certo para a igreja ou para o mundo. O Senhor Jesus, no livro de Lucas, capítulo 4, 18 em diante, fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso aí são palavras de Jesus. Ele fala, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, ele estava na igreja, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fixos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Tudo o que Jesus falou no púlpito foi através do Espírito Santo. Não foram palavras de Jesus, porque o Espírito que falou através dele. E quando nós falamos aqui no púlpito, ou talvez mesmo lá fora,
Quantas vezes você percebe que são palavras do Espírito Santo? Ou palavras suas? Olha, Atos 10:38 fala: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Você já saiu lá fora e talvez agora que teve o Covid, você já sarou uma pessoa? Você já foi lá e com o Espírito de Deus fez um milagre? Por que a gente não consegue? Por que a gente não é uma igreja de milagres? Jesus falou: olha, tudo que eu fiz, vocês vão poder fazer no futuro. Mas por que a gente não consegue ainda? É por causa da falta do Espírito Santo nas nossas vidas. Agora, entre Jesus e o Espírito Santo havia um relacionamento íntimo. Uma pergunta: será que Jesus cumpriu a missão? Por que tudo o que ele fazia era perfeito? Ele atingia os corações e o resultado sempre era positivo. Só algumas pessoas que recusaram, a mensagem, a palavra de Deus. Mas quando ele falava, ele sabia com quem ele estava falando e o que a pessoa precisava ouvir. É porque o Espírito Santo estava cheio, ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava guiando ele, e ele era homem, ele não agiu aqui na terra como Deus. No livro aqui no livro de Parábolas de Jesus, da Ellen White, fala: depois de passar horas com Deus, apresentava-se manhã após manhã, para comunicar aos homens a luz do céu. Cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Em outras palavras, todos os dias Jesus recebia o batismo do Espírito Santo. Talvez aquele dia que você se batizou, você recebeu o dom do Espírito Santo. E daí? Continua recebendo? Quando a gente acorda todo dia, você acorda, você vai para o trabalho, você vai para a escola, você tem a sua agenda. Mas quantas vezes você para falar de Jesus? Olha, você sabe que eu tenho uma agenda aqui, mas qual a tua vontade? Me guia, me fala o que eu preciso fazer hoje. As palavras que eu tenho que falar para as pessoas, coloca em mim. Se a gente falar a verdade, como Paulo falou, sendo os primeiros dos pecadores, a gente não faz isso. Talvez passam meses, dias, anos, e a gente não faz isso. E logo depois, queremos ir lá fora, pregar o Evangelho, e que 1000 pessoas passem aqui na frente, para o apelo. É difícil, porque nós ainda estamos cheios de nós mesmos. Nós temos o nosso próprio ego, a nossa própria vontade nas nossas agendas. Então havia um relacionamento íntimo entre Jesus e o Espírito Santo, e essa mesma relação de intimidade deve existir entre Deus e nós. A pergunta é: você gostaria de viver assim? O que você acha? Você gostaria de viver cheio do Espírito Santo? Mas cheio mesmo, não estou falando um pouquinho, só a metade. Cheio do Espírito Santo. Você gostaria de experimentar o poder do Espírito Santo, que realmente você fala, igual Pedro, falou, pregou, 1.000, 3.000 pessoas se batizaram naquele mesmo dia. Você imagina isso? Você não precisa Mark Finley, Bulhão, você não precisa ser uma pessoa famosa para pregar o Evangelho. Se você tem o poder do Espírito Santo, é o que você precisa, não precisa mais do que isso, é suficiente. No livro de João 15:27 fala: e vocês, nós, também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Isso significa que você e eu devemos estar intimamente ligados a Jesus em um relacionamento de amor. No livro de João 20, 21, 22, olha o que fala aqui. Aqui tem vezes que, muitas pessoas não leram nunca esse texto aqui. Olha, fala assim: novamente Jesus disse: paz seja a vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio.
E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Quando a gente fala dos discípulos de Jesus, a gente sempre lembra do livro de Atos, capítulo 2, o Pentecostes, né? Mas você sabia que antes disso, eles já tinham recebido o Espírito Santo? Por quê? Porque quando eles chegaram lá no Pentecostes, você sabe o que aconteceu? Eles deixaram suas diferenças, deixaram todos os pecados, deixaram tudo para trás. E quem que faz essa transformação no coração da pessoa? O Espírito Santo. E logo depois no Pentecostes chegou o que a gente fala da chuva seródia para eles. Mas antes disso, Jesus falou para eles, olha, soprou neles e deu o Espírito Santo para eles. Olha, ao mesmo tempo isso aqui é uma referência ao Gênesis. Porque no Gênesis Deus soprou o sopro da vida num boneco de barro e era um ser vivo, era Adão. Um relacionamento íntimo de amor. Jesus soprou sobre os discípulos, igual que aconteceu no Gênesis. Isso significa que houve um relacionamento íntimo. Você viu? Soprou. Jesus soprou lá no início, no Jardim do Éden, na criação, e também soprou nos discípulos, e receberam o Espírito Santo. O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo não apenas para estar conosco, mas para estar em nós, e então a missão do Espírito Santo em nós é cumprida. O Espírito Santo não está à nossa disposição. Estamos à disposição dele. O soldado está à disposição do general. Sabe quem manda aqui? É o Espírito Santo. Não é que eu procuro ele e ele fica à minha disposição, né? Só esperando que eu mande, que eu fale alguma coisa. Não, é o contrário. Eu devo estar à disposição do Espírito Santo. Porque quem é o general aqui? Não é a igreja, é o Espírito Santo. Mas sabe qual é o problema? Que nós gostamos de mandar. A gente gosta de mandar no matrimônio, gosta de mandar na igreja, gosta de mandar no trabalho, a gente gosta de mandar para tudo. Manda na sua vida também. Então imagina você colocar-se à disposição do Espírito Santo, olha, isso requer muitas mudanças, né, na minha vida. Eu tenho que deixar meu ego de lado. E ninguém gosta disso, porque a gente naturalmente, né, a gente é pecador. Mas olha, o Espírito Santo não está à nossa disposição. Então a gente vê aqui, Jesus, Espírito Santo e o Espírito Santo em nós. Esse é o caminho. Nós estamos à disposição do Espírito Santo. Então, você gostaria de estar disponível para o Espírito Santo? Talvez você esteja falando, pastor, mas eu já estou disponível. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado se na tua vida você já está escolhendo e decidindo todos os dias, olha, estou à sua disposição, me fala, eis-me aqui, eu estou aqui pronto. Mas talvez a maioria de nós ainda não falou isso para Deus. Vocês percebem que sabemos o que queremos fazer todos os dias, mas quantas vezes a gente pergunta para o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quantas vezes a gente pergunta? E às vezes a gente fica escutando sermões e sermões, mas as nossas vidas não mudam. Porque de nada adianta você escutar a teoria, mas não levar à prática. Sabe o que aconteceu com o cego Bartimeu? Quando ele chegou a Jesus, Jesus fez uma pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Qual foi a resposta de Bartimeu? Ele pediu que eu possa ver, de novo. Eu estou cego. Mas por que será que o Bartimeu não pediu uma esmola? Não pediu uma moeda? Sabe, infelizmente, muitas vezes nós não percebemos que o mundo está pedindo coisas que eles não precisam. O cego sabia o que ele precisava e sabia que Jesus era Deus. E ele não pediu moedas para Deus, porque ele sabia que Jesus podia fazer muito mais por ele. Mas lá no mundo tem gente pedindo por coisas erradas. A gente sabe que Jesus é o Deus do universo, mas a gente pede, olha, me dá um emprego aí. Tudo bem, mas isso é muito pequeno.
Um outro motivo pelo qual a gente não faz milagres é porque a gente acredita num Deus pequeno. Um Deus que, olha, não vou incomodar muito a Deus, né? Olha, eu lembro uma vez, quando era nova, era uma criança, eu morava no país de Uruguai. Vocês conhecem, né? Aí, pertinho aí, do lado da Argentina e do Brasil. Eu lembro uma vez, eu estava na escola adventista, e um menino, a gente orava todos os dias aí na aula, e um menino, um companheiro, né, ele falou assim, eu quero que vocês orem pelo meu time, para que ele ganhe hoje no futebol, né? Eu não esqueci qual era o número do time, né? Sabe, ficou na minha cabeça até hoje, porque eu falei, gente, eu achei engraçado, né? Pedir para Deus que meu time de futebol ganhe, né? A partida. Eu falei, gente, será que Deus se importa com isso? Eu era criança, né? Eu achei engraçado. Mas hoje em dia eu falo, gente, por que não? Qual o problema? Será que Deus se incomoda com coisas assim? Ora, se o time ganhar ou não, isso é outra história. Mas qual o problema de você pedir para Deus o que só Deus pode fazer? Mas a gente, em nossas atitudes, nossas ações, a gente demonstra que o nosso Deus é pequeno. Chega a crise, o que a gente faz? Sai da igreja. Muitas vezes. Caiu chuva. Eu não vou para a igreja porque está frio. Caiu neve. Não. Eu vou assistir pelo YouTube. Essa é a nossa atitude. E a gente quer ir para o céu. Você já reparou? Não, é porque o vírus ainda está... Espera aí. Será que Deus não cuida dos seus filhos? Eu não estou falando que você não tem que tomar precauções, né? De se cuidar, fazer o que você pode. Mas parar de ir na igreja por coisas pequenas, realmente? Você reparou como a gente é, infelizmente? Então, o mundo está acabando e nós aqui tranquilos, dormindo, relaxados, orando, né? Falando, olha Jesus, nossas profecias estão se cumprindo, que coisa! Mas a gente não faz nada para que Jesus volte. A gente não faz nada. Orar é fácil você orar pelas pessoas lá na Ucrânia, na Rússia, isso é muito fácil. O que não é fácil é você se esvaziar do seu ego, do seu próprio caráter, e deixar que o Espírito Santo encha seu corpo, sua vida. Moisés tinha um relacionamento íntimo com Deus também. Olha que interessante, Êxodo 33 fala, assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés, o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Incrível. Tem vezes que a gente fala, nossa, como que eu gostaria de ser Moisés, né? Como que eu gostaria de experimentar. Você já reparou? Falar face a face com Deus? Você fala, não, é porque, olha, eu não posso ver Deus agora. Ele é invisível, né? Eu posso sentir a presença de Deus. Mas olha, aqui Jesus, ou a Bíblia fala, que Moisés falava face a face com o Senhor. Será que ele estava cheio do Espírito Santo? Essa é a pequena ou grande diferença. Ele conseguiu falar e ouvir a voz de Deus. Mas o que fez o povo lá fora? Não, Moisés, olha, a gente quer que Deus fale com você, depois você conta para a gente, porque a gente tem medo da palavra de Deus, a gente não quer escutar a voz de Deus. Olha a loucura, né? Quem de nós gostaria de ouvir a voz de Deus, né? Literalmente. Seria uma bênção, mas essas pessoas lá tinham medo. Escutar a voz de Deus era uma coisa negativa para eles. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo, infelizmente. Será que você está com medo de escutar a voz de Deus? Será que você tem com medo de ir para a igreja porque talvez a maioria das pessoas, ou muitas pessoas saíram da igreja, então, olha, a igreja não é como era antes, cadê os jovens, né? Então você desanima junto com o povo, né? Será que é essa atitude que Deus quer da gente? Olha, em João, de novo, 14, verso 12 em diante, fala Jesus, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou ainda
estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Essa promessa aí, será que era somente para os discípulos? Claro que não. Essa promessa é para você e para mim. O conselheiro, o grande, o Espírito Santo, só está aguardando que você e seu corpo, sua vida, se esvazie para Ele encher a tua vida. Sabe, Deus não pode encher um copo que está cheio de mundo, cheio de coisas seculares. Deus só pode encher um vaso, um copo que está vazio. Então o resultado qual foi? Olha, 2 Coríntios 3:18, e todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem o Senhor, que é o Espírito Santo. O resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que reflete a Jesus Cristo. É uma lâmpada que reflete o mesmo Espírito de Jesus. Sabe, em João 3:34 fala que o Espírito Santo é sem medida. Olha, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito com limitações? Sem limitações. Agora, por que a gente tem limitações? Por que a nossa partida, a nossa vida está talvez com 10% do Espírito Santo? É porque os limites é você que coloca. Deus não coloca limites. Se na tua vida você tem limites, e a gente tem, né? É porque nós colocamos o limite. Sabe? A pergunta não é quanto do Espírito Santo você tem. A pergunta é quanto do Espírito Santo, ou quanto o Espírito Santo tem de você. Você percebeu a diferença? Não é quanto do Espírito Santo eu tenho na minha vida, mas quanto o Espírito Santo tem de mim. E aí isso faz toda a diferença. Do que está cheio o seu copo? Somos copos espirituais. Possivelmente a quantidade de Espírito Santo que se tem pode ser suficiente para impedi-lo de sair da igreja. Você entendeu? Vou repetir. Possivelmente a quantidade de Espírito Santo que se tem pode ser suficiente só para impedi-lo de sair da igreja. Porque a gente não pode falar, olha, o Espírito Santo não está aqui. Ele está aqui. Você veio aqui porque o Espírito Santo tocou seu coração, você veio. Quem está assistindo na internet é a mesma história. Você está assistindo porque o Espírito Santo levou você até esse vídeo, você está escutando agora a mensagem. Mas talvez seja a única, ou talvez o pouco do Espírito Santo que a gente tem, que apenas é suficiente para a gente não sair da igreja. Infelizmente, algumas das pessoas ainda saem, né? Mas talvez, pode ser que algumas pessoas tenham ou estejam tão cheios do Espírito Santo que sua vida é poderosa e ajuda a Deus a mudar e transformar a vida dos outros. Mas a medida é você que coloca, não é o Espírito Santo. Então, se a gente tem o Espírito Santo sem medida, por que a gente está esperando? A gente está aguardando o quê? Uma crise pior? Você está esperando algum familiar seu morrer para você buscar a Deus e falar, olha, esse mundo tem que acabar de uma vez, eu tenho que ir lá e pregar, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, porque a gente gosta de falar que nós somos a última geração do mundo. Tomara, louvado seja Deus, mas se não for, quem é culpável somos nós.
Olha o que aconteceu com Eliseu e Elias. Quando Eliseu estava indo para o céu, o que o Eliseu pediu para Elias? Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Aí Elias disse: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. A gente sabe a história, o que aconteceu? Olha, 2 Reis 13. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, recebeu e se levantou sobre os seus pés. Olha, os próprios ossos de Eliseu foram poderosos, porque Eliseu tinha o Espírito Santo. Mesmo morto, os ossos dele fez com que aquela pessoa morta ressuscitasse. Você já imaginou que algum dia você morre, se Jesus não voltar, né? E seus ossos ainda são uma bênção para as pessoas. É por isso que o Espírito Santo é sem medida. Pela graça de Deus, podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo. João 14 fala: e eu pedirei ao Pai, e lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Mas a gente está fraco demais, a gente tem muitas desculpas, a gente está cheio do mundo, a gente está cheio de Babilônia. A gente está na igreja, mas a gente também está na Babilônia, né? A gente tem um pé lá fora, um pé dentro. E desse jeito, Deus não pode fazer com que a sua vida esteja cheia de poder, porque Deus não pode dar o poder para uma pessoa que está 50-50, né? Como eu falo em inglês, 50 e 50. Ou você está quente ou você está frio. Pedro, você lembra dele? Depois que eles receberam a chuva serode, foi lá e continuou pregando. Levaram ele para a cadeia, um anjo tirou ele da cadeia, ele foi para seus familiares, seus amigos, e no outro dia o que ele fez? Voltou lá na rua e continuou pregando. É uma loucura. Mas sabe qual era a diferença? Ele não tinha medo. Antes, ele tinha medo, porque ele rejeitou Jesus 3 vezes, você lembra? Era uma pessoa que ainda não estava cheia do Espírito Santo. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, acabou o medo. Ah, mas a gente tem medo até da chuva. A gente tem medos, entre aspas, né? Até de um monte de coisas aí que a gente acha que Deus é tão pequenininho, nossa, eu tenho que fazer tudo. Olha, eu não posso ir na igreja, porque tá difícil, né? Tem muita gente doente e tal. O que Jesus fez com os leprosos? Será que ele falou: olha, espera aí, eu não estou falando contra das coisas que a gente faz, você tem que se proteger, claro, mas chegar no ponto de: olha, não vou para a igreja porque lá tem doenças. O que Jesus fez com os leprosos? Olha, de longe, olha, eu te abençoo de longe, olha, eu vou fazer um milagre de longe. Sabe que a doença, aquela leprosia, como que você fala? Lepra, em espanhol é igual, aquela lepra era muito mais contagiosa do que o Covid, e era uma coisa horrível. Jesus tocou neles, e ele não ficou doente. Aí você fala: ah, mas era Jesus. Aí volta a mesma história, né? Era Jesus. Ué, em Belo Horizonte eu aprendi a falar why. Why? O que acontece? Qual o problema? O problema é que nós estamos cheios de medo. Esse que é o problema. O Covid é mais poderoso que Deus. O clima lá fora, que é uma loucura aqui no Texas, não, isso é mais poderoso que Deus. O gelo que às vezes acontece, a gente tem gelo aí na rua, né? Claro, é perigoso, mas, é perigoso, olha, eu tenho medo. Deus não pode contra o gelo, né? Você está percebendo a mensagem que eu estou tentando te dizer nesta manhã? A gente só coloca desculpas. Aquele Pedro, depois que ele recebeu o Espírito Santo, não tinha medo nem de morrer. Então, quando a gente parar de ter medo, isso é um sinal que a gente já está
buscando, e o Espírito Santo está agindo nas nossas vidas. Mas se você está cheio de medo para tudo, é um sinal que você ainda tem que trabalhar e tem que entregar sua vida para Deus. 4 coisas que o cristão cheio do Espírito Santo faz. 4 coisas. O Espírito Santo convence você do pecado. Isso é a primeira face do cristianismo. Ele te convence do pecado. Ele te mostra as evidências que você é um pecador, que você precisa de um Salvador. Ele te mostra a evidência de que Jesus morreu também e pagou pelo preço do pecado. Esse é o primeiro ponto, primeiro passo. O segundo é o Espírito Santo converte você. O que significa isso? Ele primeiro te mostra e te convence com evidências, e em seguida te converte. Ele muda a tua vida. A tua vida já não é a mesma. Você é uma pessoa diferente. E o passo número 3 é o Espírito Santo santifica o cristão. Isso significa que o bêbado já não bebe, que o fornicário já não fornica. A sua vida, o homem velho fica atrás. Isso que significa santificação. Então, você reconhece que existe o pecado, que você é um pecador, vai lá, Deus converte a tua vida, te mostra que Jesus, olha, Ele te oferece a salvação, Ele te oferece perdão e a graça, e depois Ele santifica a tua vida. E os teus pecados, Ele luta por você. Ele te liberta do pecado, do poder do pecado. E o ponto número 4, o pleno poder do Espírito Santo é recebido. Então aí você pode receber o poder do Espírito Santo. A vida dos discípulos foi mais vitoriosa depois do Pentecostes do que antes, quando andaram com Jesus. Jesus diz-lhe: é para vosso proveito que eu vou embora. Era preciso que Jesus voltasse para o céu, porque aí, somente aí nesse momento que Jesus podia mandar o Espírito Santo. E com certeza desceu na terra. E Ele está aqui. Só falta você tomar uma decisão. Cristianismo muito confortável, esse que é o problema. Quantas vezes, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, não há condições. Quem estabelece as condições é Deus. Mas quantas vezes a gente fala, igual Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Não, é que eu quero ir para a África. Gente, por que você quer ir para a África? Você tem pessoas aqui, você tem que pregar aqui. Se tiver a oportunidade de ir para a África, vá lá. Mas você não pode esperar fazer uma viagem longa, ir para outro país, para você fazer uma missão. A missão é aqui. 2 Coríntios 5:20 fala: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse falando e seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. É isso que Jesus está falando para você e para mim hoje. Reconciliem-se com Deus. Temos que voltar aos nossos caminhos. Temos que voltar ao caminho da verdade, do Espírito Santo. Evidências que uma pessoa está cheia do Espírito Santo. Olha, presta atenção aqui. É uma pessoa que estuda profundamente a Bíblia. É uma pessoa que gosta de pesquisar, ficar investigando na Bíblia, gosta de saber mais, não fica confortável só com mensagens assim meias leves, quer saber mais, quer conhecer mais a Jesus todos os dias. É uma pessoa que trabalha e que produz. Na Bíblia, isso é falado de frutos do Espírito Santo. Você tem frutos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, são coisas, se você está cheio do Espírito Santo, as coisas da Bíblia, dos segredos de Deus, ficam claras na tua mente. O que para os outros leva muito tempo, você aprende rapidamente. Você já reparou, tem vezes que você, olha, eu entendi esse versículo aqui, claríssimo. Mas você mostra o mesmo versículo para outra pessoa e não entende. E você fica até bravo às vezes. Como é possível, você não está vendo a mensagem, é muito clara. O sábado, por exemplo, olha, é o 7º dia, porque você está discutindo, está aí. Não, mas para mim é domingo.
ou para mim é sexta-feira. Você reparou isso? Qual a diferença? Mas quando você está cheio do Espírito Santo, para você é claro, você não pode discutir com Deus. É simples. Outra evidência é que nós testemunhamos e há mudanças nas nossas vidas. Será que as nossas vidas ainda estão experimentando mudanças? Ou será que eu já parei, eu já estou tranquilo? Eu mudei um pouquinho, cheguei na igreja, mas eu agora estou tranquilo. Eu já mudei bastante. A nossa mudança é constante, todos os dias. Se você não tem nada para mudar, então você deveria estar no céu já. Todos nós, não importa a sua idade e o tempo que você já está na igreja, você tem que continuar mudando. Olha, só para passar rapidinho aqui, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo. O apóstolo Estevão, ele foi um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Só tem alguns exemplos, né? Mas se você olhar para as pessoas da igreja, da Bíblia, aliás, todas aquelas que fizeram a vontade de Deus, todas foram cheias do Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, agora vou falar da parte ruim, a parte que dá medo às vezes, porque a gente ainda, né, não tem o Espírito Santo completamente. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você terá problemas. Esse que é o problema também. Você vai ter problemas. Você terá oposição. 3 grupos de pessoas vão aparecer na sua vida. Vou te falar qual. Aqueles que te odeiam e desaparecem. Aqueles que jogam a pedra, mas esconde a mão, né? Vai ter desse tipo de pessoas na tua vida. Segundo, você vai ter aquelas pessoas que te odeiam e te incomodam e procuram prejudicá-lo todo o tempo. Não vão embora, ficam aí e continuam tentando prejudicar você. E o terceiro, vai ter pessoas que amam o Senhor e acreditam e creem no que você lhes diz e no testemunho que você lhes dá, e o Espírito Santo os transforma. É uma guerra, não é um piquenique. Porque a nossa luta não é com carne, não é contra a carne, é contra principados, contra os demônios das trevas. Então, aquele dia que você estiver cheio do Espírito Santo, você aguarda aí, você já sabe, vai ter pessoas que vão odiar você, mesmo na igreja. Vai ter pessoas falando para você, você é muito fanático, você gosta de ir para o extremo, você está falando demais. Você é uma pessoa que, nossa, isso você já ficou nos tempos dos anos 80, 90, agora é a nova era, agora é um novo mundo. Agora você não precisa falar tudo que a gente sabe, só fala de Jesus, que Jesus morreu na cruz, pronto, acabou. Não, mas espera aí, se a gente conhece Jesus, a gente ama Ele, a gente obedece, né, seus mandamentos, a gente conhece a vontade dEle. Não precisa. Você vai ter pessoas assim, mesmo na igreja adventista. Você tem certeza então que quer estar cheio do Espírito Santo? Você tem certeza que algum dia, que seja hoje, porque a salvação é hoje, não é amanhã, você escolhe estar cheio do Espírito Santo, decida estar cheio do Espírito Santo? Você tem certeza? Sabe, o céu vai estar cheio de pessoas corajosas. Os covardes, eles não entram no céu. Isso está lá no livro de Apocalipse. E eu estou vendo pessoas aqui, eu tenho certeza, vocês estão aqui sentados, e aqueles que estão assistindo pela internet, são pessoas corajosas. Hoje estava frio. Hoje, o clima parece que ia ter gelo hoje de manhã. Ia ter uma chuva, ia ficar gelo. E talvez muitas pessoas, desde ontem, desistiram de ir para a igreja. Mas você veio. Por que você veio para a igreja? Está frio? O clima está ruim lá fora? Por que você veio aqui? Porque você tem uma coragem dentro de você. Mas você tem que explodir essa coragem. Essa coragem tem que crescer. E não somente ficar aqui na igreja. Você tem que se esvaziar de você e ficar cheio do Espírito Santo. Eu vou só rapidamente mostrar para você o que vai acontecer com você, possivelmente, se você
estiver cheio do Espírito Santo. Paulo, sabe o que aconteceu com ele? Eu vou mostrar. Está na Bíblia, 2 Coríntios 11. Ele recebeu, ou ele sofreu, trabalhos, açoites, prisões, perigo de morte, muitas vezes. Ele diz, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Obrigado, judeus, né? Olha a diferença. 39 açoites. Agora, quantos açoites você já recebeu? Cadê as suas marcas nas tuas mãos? Cadê as cicatrizes? Olha, continuando dizendo aqui, 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Você já sofreu isso uma vez? Acho que nenhum de nós, né? 1 noite e 1 dia passei no abismo. Outras versões da Bíblia falam que é no mar. Ficou 1 noite e 1 dia. Ele também sofreu perigos em rios, salteadores, em perigos da minha nação. Você já sentiu perigo na sua própria igreja? Acontece. Ele também sofreu perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Olha, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. E além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Uau! Paulo era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cadê tuas marcas? Aonde você tem alguma marca e você fala, isso aqui é porque eu preguei o Evangelho? As nossas mãos estão limpinhas. Nossa roupa, nossos ternos, tudo bonitinhos, limpinhos. Cadê as marcas? Paulo foi uma pessoa que sofreu demais. E ainda assim ele falou, olha, o que me importa realmente não é tudo aquilo que eu sofri. O que me importa são as igrejas. Meus irmãos, quanto falta para a gente chegar nesse nível. E Jesus está disposto a acordar nossa igreja para a realidade. Mesmo que tenha pessoas que saiam da igreja por algum outro motivo, você não pode sair, você tem que continuar, se aquecer com Jesus e falar, olha, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso deixar a minha vida, eu preciso deixar meu ego, deixar a minha vontade, deixar os meus medos, deixar de colocar a minha esperança e a minha fé em pessoas, no governo, deixar de acreditar aquelas pessoas pessimistas. Eu preciso olhar para Jesus e falar, olha, me esvazia, porque eu estou muito cheio de mim. E o Espírito Santo não pode encher um copo que está cheio. Estamos em um mundo que, a menos que Cristo o vença, há um inimigo que luta e chuta para não deixá-lo ir. Estamos em um mundo onde há pessoas que não querem se entregar ao Senhor e dão ao diabo o direito de trabalhar. E estamos em um mundo onde Jesus está trabalhando por meio de anjos, o Espírito Santo e seres humanos que são fiéis, e ainda assim existem pessoas que resistem. Por isso precisamos continuar pregando o Evangelho. E você é chamado. Agora, a pergunta é, você quer ser escolhido? Jesus fala que muitos são chamados, mas escolhidos quantos? Poucos. Por quê? Porque é Jesus que coloca o limite? É o Espírito Santo que ele coloca o limite? Não. É você e sou eu. Os cristãos devem estar cientes de que se forem cheios do Espírito Santo, se tornará um problema para o inimigo e para os seres humanos que não querem se render. No entanto, você deve saber que Deus estará com você como um gigante poderoso. Você que está cheio do Espírito Santo, mesmo se você tiver um problema com seu cônjuge, com sua esposa, seu esposo, mesmo se você tiver problema com seus filhos, mesmo que as pessoas os desprezem, os odeiem, mesmo que as pessoas tornem a vida impossível para você, você que está cheio do Espírito Santo,
Ou você talvez quer aquecer o banco ainda? E só ficar aguardando até aquele dia que o governo fechar as igrejas, para você ir embora e falar: Deus, vou ficar em casa, né? Não posso fazer mais nada. Ou você vai falar: não, mesmo que a igreja feche algum dia, eu vou ter a minha igreja lá na minha casa, eu vou ter a minha igreja lá na floresta, lá no deserto, porque eu preciso pregar o evangelho, eu quero que Jesus volte. Você está esperando que um míssil, uma bomba chegue e atinja aqui o Dallas, para você acordar e falar: olha, agora eu estou sofrendo, orem por mim, porque você não está orando, porque você não está deixando que o Espírito Santo enche a sua vida. A gente, como seres humanos, somos complicados, mas o bom e as boas novas é que Jesus dá mais uma chance para nós hoje, para acordar para a vida, para acordar para a realidade. Eu vou pedir para minha esposa, ela vai cantar agora, ela canta em espanhol, mas eu sei que vocês já falam espanhol, né? E talvez até é uma música que vocês já conhecem. Enquanto ela fala, enquanto ela canta, louvando a Deus, eu vou pedir para você sair do seu conforto, da sua zona de conforto, porque é muito fácil você estar sentado aí, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a mensagem, aquela segunda chance que Deus nos está dando, mas Deus quer que você não somente pense e fale de boca para fora, mas Ele quer que você faça alguma coisa. Ele precisa que você se levante e demonstre publicamente, na presença de Deus, que você realmente quer receber o Espírito Santo, que você também quer se esvaziar de você mesmo, quer deixar seus próprios pensamentos, sua própria vontade, para que Jesus, então, através do Espírito Santo, encha seus copos. Enquanto a minha esposa canta, se você decide hoje em dia que você quer deixar seu ego, não olhe para o que está do seu lado, não, isso aí é pessoal. Se você quer decidir para Deus e falar: olha, eu estou cheio de mim, cheio demais, cheio do mundo, me esvazia hoje e me enche do Espírito Santo, eu vou pedir para você passar lá aqui em cima e a gente vai orar. Pensé que aquí era mi fin. Dices que ya no me condenas y de nuevo me animas a seguir. Señor, no puedo comprender lo que acabo de oír. Tú me conoces, sabes quién soy y me ofreces tu perdón, Señor.
te agradezco, Señor, yo no merezco, tú me hiciste ver lo que yo puedo ser, lo que siempre tuve que ser, Señor, yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, quiero amarte para siempre solo a ti. Señor, yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, quiero amarte para siempre, solo a ti. Amém. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, aqui está teu povo. Um grupo de teus filhos estão aqui. Muitos deles se colocaram em pé, mostrando não somente para a igreja, mas mostrando para Deus que eles querem ser corajosos, que eles querem se esvaziar do ego, do eu. Todos nós precisamos de Ti. A gente não pode fazer isso sozinho. Nós precisamos do Teu poder. E estes filhos que estão aqui na Tua presença, e aqueles que estão através das redes sociais, estão dizendo para você, para o Senhor, mais uma vez: eis-me aqui, envia-me a mim. Que a igreja brasileira de Dallas seja uma igreja poderosa, uma igreja que seja cheia do Santo Espírito, uma igreja que faça diferença na comunidade, uma igreja que se prepare para aquele dia quando Jesus voltar. Senhor, queremos pedir por aquelas pessoas que sofrem hoje, pessoas que estão morrendo no dia a dia. Pedimos que elas não morram sem a esperança da segunda vinda de Jesus. Mas nós estamos aqui em Dallas e pedimos que o Senhor nos use, porque ainda tem muitas pessoas lá fora que precisam ouvir a mensagem do céu. Esvazia-nos de nós mesmos e enche os nossos copos do Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos medos, a nossa falta de fé, perdoa aquelas desculpas que colocamos muitas vezes. E Senhor, se ainda alguém está ouvindo essa mensagem e não conseguiu, não teve medo de vir para a igreja, tira esse medo do coração, para que o dia da manhã essa pessoa esteja aqui conosco, louvando o nome do Senhor. Nos use, Senhor, abençoe a liderança dessa igreja, e abençoe até o mais pequenininho que é membro dessa igreja. Obrigado, Pai, por mais uma chance, obrigado por mais uma oportunidade de louvarmos o nome do Senhor e aceitarmos a Tua palavra e a Tua promessa. Nos abençoe nesse dia, no sábado maravilhoso, e que de hoje em diante nós possamos estar cheios do Espírito Santo, para receber aquelas chuvas seródias que ainda aguardamos. Que seja hoje, Senhor.
porque queremos ir para o céu, queremos ir para casa. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. E obrigado porque Jesus morreu naquela cruz por cada um de nós. E ainda abre os braços para receber-nos mais uma vez. Obrigado, Pai. Nos entregamos nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor, que o grande general das nossas vidas, faça a Tua vontade em nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.